minha opinião, o final da reunião com o presidente do Conselho de Beneméritos, Antônio Pires Peralta, dizendo em público, dizendo, no caso, as pessoas que estavam em São Januário, dizendo que qualquer projeto que venha, qualquer associado que venha para ajudar o clube, que venha, que terá a possibilidade de aparecer no Conselho de Beneméritos, no sentido de poder mostrar, isso mostra que o Conselho de Beneméritos do Vasco está, de fato, querendo se ligar ao próprio quadro social do Vasco no que diz respeito a dar voz a quem possa ter algo de conteúdo para ser mostrado. Então isso é de suma importância. Não foi citado especificamente pelo presidente do Conselho de Beneméritos, candidato algum, ex-candidato algum, político algum, agente político algum, mas foi dado o recado. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E como o Sérgio Frias colocou aqui no início do vídeo, espero que realmente alguém que tenha um grande projeto, uma grande ideia, possa ajudar o Vasco no pior momento da sua história. A gente vai trazer aqui também cortes da live lá do casaco Sérgio Frias, explicando algumas situações muito importantes que eu tenho certeza que todo vascaíno quer saber. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de bola, porque realmente o Vasco tá perdido e é por isso que a gente torce muito para que mais rápido possível haja união no Vasco, que essa gestão entenda que eles não têm capacidade alguma e que o Levin possa assumir com alguns executivos e mudar esse cenário, principalmente do âmbito esportivo, que tá muito mal, que anda mal das pernas. Por quê? Dá para entender que o Salgado está completamente perdido. Olha essa notícia aqui que o Gilmar Ferreira deu através do seu Twitter. Tal como fez com Rodrigo Caetano, Ricardo Gomes e Jorge Macedo, o presidente Jorge Salgado recuou em mais uma negociação para o departamento de futebol do Vasco. Fernando Praz, o ex-goleiro, já havia aceitado a oferta para ser coordenador e ficou surpreso com o recuo do dirigente. Ou seja, a gestão está totalmente perdida. Não sabe para qual caminho vai seguir em direção a 2022. E dessa forma, conquistar o acesso vai ficar muito difícil. E falando, por exemplo, dos nossos adversários e dos jogadores que o Vasco estava em especulação e estão se acertando, estão indo para algum outro lugar e não estão chegando no Vasco. Quer ver dois exemplos aqui bem bacana? Que tá aqui, ó. Rossi e, por exemplo, o Danilo Fernandes, os dois vão ficar no Bahia. Jogadores que realmente poderiam chegar no Vasco. Toma a camisa, joga, são titulares absolutos. O Rossi, a gente sabe, já passou por aqui, ajudou muito, somou muito. E o Danilo Fernandes é um grande goleiro. Então o Bahia permanece aí com dois grandes jogadores, o Rossi e o Danilo Fernandes. Vai ficar com o Guto Ferreira, que é acostumado nesse tipo de competição, sabe fazer grandes trabalhos com essas equipes. E aí o Vasco vai ter muita dificuldade. Haja visto o Cruzeiro, que está com uma grande movimentação, já tem 9 reforços. O Grêmio vai ter o maior poder de investimento da Série B. O Bahia também se movimentando em relação a isso. Tá ficando complicado pra gente. Outro jogador que apareceu aí como especulação e acho sim que poderia ajudar muito o Vasco é o Bruno Sávio e tá aqui que ele vai jogar, sabe aonde? No Bolívar da Bolívia. Também outro jogador que poderia ajudar muito o Vasco da Gama, um jogador que joga pelo lado do campo, pode fazer centroavante, mas não vai ficar no futebol brasileiro, vai jogar no futebol boliviano. E para completar as vergonhas que o Vasco vem passando, tá aqui essa informação, eu peguei lá no canal, no Instagram, perdão, do Vascaíno do Cerrado, vou botar a imagem aí para vocês e tá aqui, ó. Vasco, essa informação é do Vani Casagrande e bota aqui, ó. Vasco tenta a contratação de Diego Torres do CRB, mas atacante decide renovar com o time de Alagoas. Empresário confirmou a oferta vascaína com valores maiores, mas disse que o jogador optou pela permanência no CRB. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Vasco da Gama? Mas aí a gente traz aqui uma informação também que a gente viu no canal
Atenção, vascaínos, que o Yuri, né, o volante do CSA, o volante que teve mais desarmes na competição da Série B nesse ano, pode sim estar acertando com o Vasco da Gama. A pedida salarial dele aumentou um pouquinho, o CSA não viu com bons olhos, não tem condições de pagar esse salário e aí pode estar vindo para o Vasco da Gama. É um jogador interessante, principalmente pela característica que o Vasco não tem no elenco. Eu sempre bato nessa tecla aqui. O Vasco tem muito volante bunda cansada, né? Bruno Gomes, Juninho, Andrei, jogadores até com um pouco de técnica, mas cansados, lentos, com pouca intensidade. O Yuri já vai acrescentar nesse sentido. Então, se essa informação confirmar, foi passada lá no canal, atenção vascaínos, acho que é um bom jogador e vai ajudar, principalmente pela característica, mas tomar ou não do Diego Torres, filho do céu, aonde o Vasco vai parar, hein? Vamos seguir o nosso vídeo aqui, vamos trazer alguns cortes lá da live do Casaca, onde o Sérgio Frias tira várias dúvidas do torcedor vascaíno. Vale a pena escutar todas essas situações que ele fala, do projeto Somamos, da situação aí, o que pode atrapalhar, quanto tempo deve demorar e que, principalmente, o resumo de tudo que ele vai falar aqui, cabe à gestão entender que é incapaz e de construir união, de olhar para quem tem um grande projeto para o Vasco e que possa sim ajudar, já que o projeto ou não ter um projeto não funcionou para a gestão e olha onde o Vasco está nesse momento. Escuta só, vale a pena. Você vê após essa possível união do Salgado e Levenciano? Eu entendo o seguinte, que se houver uma junção de quem tem algo a apresentar para uma direção que não mostrou ter capacidade para gerir, se você fizer essa junção, você tem a possibilidade de sair algo melhor. Agora, não adianta fazer essa junção se você simplesmente diz assim, vai lá, ocupa o cargo. Não, a pessoa tem que comprar a ideia da outra de que, olha, eu quero colocar, já deu declarações que quer colocar profissionais, pessoas ali ligadas a ele, e que essas pessoas tenham a condição de poder executar o trabalho nas frentes todas que são necessárias para que o projeto possa andar e esse projeto seja lastreado pela própria direção do Vasco. Então, no momento em que você toca alguma coisa nesse sentido, é para fazer o Vasco crescer, não é para fazer política posterior, é para fazer o Vasco crescer. Não pensem que... Eu não vou comparar as pessoas, não tem nada a ver uma coisa com outra, eu estou só comparando as situações, as pessoas não são comparáveis. As duas que estão que podem fazer esse acordo. Mas quando houve a questão do Antônio Soares Calçado com a questão do Eurico Miranda, o que aconteceu ali não foi que o Eurico Miranda assumiu a vice-presidência de futebol. Ele trouxe um monte de gente ligada. Era outra época, não era a época de trazer pessoas remuneradas, era outra história, era outro contexto, era outra. Mas ele trouxe pessoas que eram ligadas ao grupo político dele e as colocou também em determinados setores estratégicos do clube. E elas puderam fazer parte de todo um trabalho que estava sendo feito, que não é apenas do futebol, porque você não resolve, ninguém é mágico, você não vai resolver uma coisa num setor só, você tem que resolver numa série de setores. Mas você acha que o Conselho Deliberativo pode atrapalhar a implantação do Somamos? Eu entendo o seguinte, se você tiver um acordo da direção do Vasco, que é quem pode fazer a pacificação, que é quem pode trazer a união para o Vasco, se isso vem da direção do Vasco, o Conselho Deliberativo vai ter, primeiro por parte do Conselho Deliberativo, que integralmente vai abraçar uma ideia de unificação, de pacificação do clube. Isso é característica do Conselho Deliberativo. Segundo, você vai ter gente no Conselho Deliberativo que é ligada à própria gestão, gente no Conselho Deliberativo que é ligada à ideia de que o Vasco precisa realmente andar. As pessoas que... Vamos raciocinar aqui comigo. A pessoa foi buscar o Roberto Levenciano agora por quê? Porque olhou e falou que não tem jeito. É muito simples. Claro. Ela buscou alternativa, não tem alternativa, então vai lá buscar. Aí buscou uma... bom, quero ver se tem essa alternativa aqui. No momento que você vai buscar para ver se você tem uma alternativa, e você vislumbra que tenha, você tem que trazer aquilo para aquilo dar certo. Porque vamos raciocinar aqui uma coisa. A gestão do Vasco, ela vivencia uma crise no clube como nunca se viu em termos esportivos. Não adianta trazer alguém para dar errado. Afunda todo mundo. Então, para trazer, tem que trazer de uma lógica de que vai dar certo. Mas politicamente vai ganhar. Isso acontece, faz parte da vida. Né? O Antônio Soares Calçado podia ficar o resto da vida brigando com o Eurico nas eleições de 3 em 3 anos. Uma hora ia perder. Mas aí o Vasco, ao invés de ter sido campeão carioca 87, 88, Brasil 80, podia ganhar alguma coisa só. Por quê? Porque ficou brigando. Então chegou a essa conclusão. Olha, eu sei que você é melhor que eu. O que o Calçada fez em 1985, 86, depois que foi dito ao Eurico Miranda por um prócer do Vasco, que o Vasco estava no caminho de se tornar um Botafogo, de virar um Botafogo, que não era campeão há 17 anos, o que ele fez foi o seguinte, bom, não tem jeito. Porque você não vem me dizer, o Eurico nunca tinha sido vice-presidente de futebol. Não é que o Eurico tinha sido vice-presidente de futebol, e o Calçada já tinha sido, várias vezes. Então, quando ele tomou aquela decisão, assim, você é melhor que eu. Eu tenho poder político, mas você é melhor que eu. Logo, como você é melhor que eu, você pode entrar e as pessoas têm que chegar à conclusão do seguinte, olha,
Não vamos ficar entrando nessa questão, mas o projeto apresentado, se não estou comparando a pessoa A com B, mas o projeto apresentado, é claro que é um projeto melhor. O projeto que foi apresentado pelo Grupo Roxo para ganhar a eleição foi um tremendo, foi um fracasso retumbante. Tanto foi um fracasso retumbante que chegaram e mudaram o discurso. Agora vamos vender. Então tem que ouvir o outro projeto, tem que ver o outro projeto, tem que tentar implantar o outro projeto. Tentando implantar o outro projeto, a situação é completamente diferente. Essa que é a realidade. E é isso aí, família vascaína. Tá na mão do Jorge Salgado, tá na mão da gestão, a tão sonhada união, que todos os torcedores falam, que todos os agentes políticos falam. O Vasco precisa de união. E tá aí, o Levin quer ajudar e quer muito ajudar. Agora cabe o Jorge Salgado entender que realmente o Vasco precisa de união e precisa de pessoas competentes, porque o projeto ou a falta desse projeto construiu o pior Vasco de todos os tempos. E que tal abrir o espaço para o projeto Somamos? E ele tá muito afim de ajudar. Porque se liga nessa postagem dele aqui, família vascaína, ó. Meu compromisso é estudar cada vez mais para colaborar, assim que me permitirem e quiserem, a reconstruir o maior clube do mundo, de forma que possamos sentir mais orgulho de quem somos e sermos capazes de inspirar a sociedade. Um Vasco para todos, como somos ou devemos ser. Cada dia que passa, meu coração se enche de amor, despoluindo a mágoa e começando a me dar forças de atualizar e reconstruir o Somamos ainda melhor. Então o Levin tá com muita vontade realmente de fazer dar certo. E ele postou a imagem ontem à noite de alguns executivos em relação a essa reunião. Então tá sendo falado aí que ele quer assumir o futebol e o marketing, se eu não me engano, e precisa levar alguns executivos para implementar parte do projeto Somamos. E ele fez essa postagem de alguns executivos. Tá aí, ó, Luiz Paulo Rosenberg, o Elton Simões e também o Tanuri. E no final dessa postagem ele posta uma foto dele e dos filhos dele. Eu acho muito simbólico isso, porque um pai vascaíno quer o que pro seu filho? É levar alegria, levar felicidade e realmente em relação ao clube de coração é fazer um Vasco campeão, um Vasco realmente digno de todo vascaíno. Ninguém aguenta mais sofrer, ninguém aguenta mais perder. A gente não quer viver só de comemoração do Palmeiras ou zoar o rival por derrotas de outros. A gente quer viver isso, a gente quer ser campeão, a gente quer ganhar dos mulambos. E é isso que o Levin quer levar para os seus filhos e para todo vascaíno. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.